enfim, vamos lá os números. 56, minha página mudou aqui, vamos lá. 56,3% de aproveitamento em 29 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Além dessa questão do aproveitamento, eu acho que é legal a gente levantar essa bola da questão dos clássicos, né? Porque tem torcedor que fala assim, porque ganhou aí, empatou um clássicozinho, ganhou outro, já tem o melhor aproveitamento. É que o São Paulo era muito cobrado em relação a isso, no passado recente, inclusive, sobre essa questão dos clássicos, que perdia muito clássico, ia jogar fora e perdia, administrava apenas no Morumbi. Então esse levantamento diz, claro, sobre os números no geral, né, do Fernando Diniz e da manutenção dele, das convicções que cada vez mais tem a diretoria do São Paulo, e também sobre essa questão dos clássicos, né? Porque se o time já era cobrado e consegue dar essa resposta, tudo bem, ainda é campeonato estadual, mas é o que tem, né? Se tem o campeonato estadual e está respondendo bem nessa questão dos clássicos, acho que é um ponto bem interessante da gente observar do trabalho do Diniz. E a gente vai colocar uma terceira pessoa nessa conversa. Vamos chamar Alexandre Losetti, lá da redação de São Paulo. Boa tarde, boa noite. Nunca sei essa hora se é boa tarde, boa noite, Losetti. É noite, né, Losetti? Já é noite, já né? Escureceu, tá escuro, já escureceu. Tá escuro, tá noite. É isso aí, escureceu é boa noite Lisandra, Aninha, boa noite para todo mundo. Eu estava ouvindo esse papo de vocês sobre o Fernando Diniz e também vi a coluna do André Hernan. Aliás, como tá metido o André Hernan, né, com coluna agora, tá difícil de aguentar o Hernan, mas vi a coluna dele e reparei num negócio assim que me deixou não chocado, porque a gente já sabe dessa realidade do São Paulo especialmente, né? São 9 técnicos nessa era Leco que você chamou atenção, Lisandra, nenhum deles chegou a 50 jogos. O Fernando Diniz ainda precisa de 21 para conseguir quebrar essa barreira quase intransponível dos 50 jogos do São Paulo nessa gestão que vai para o seu 5º e último ano, né? Tem eleição em dezembro, a era Leco vai acabar. E assim, precisou essa diretoria fazer o óbvio para ser elogiada merecidamente. Manter o técnico, manter o elenco de um ano para o outro, acabar com aquelas mudanças constantes que acabavam acontecendo no elenco do São Paulo, claro, pela pressão imensa que o clube vive por não vencer um título, não conquistar um título desde 2012. Então era aquela coisa, né? Dava ao técnico ali 20, 30 jogos, às vezes 40, não correspondia, troca tudo, troca o elenco, cada um que chega pede novos jogadores. E eles fizeram o óbvio, o simples, mantiveram o Diniz, mantiveram o elenco e o São Paulo começou 2020, não sei onde isso vai dar, até porque agora a gente não sabe nem quais campeonatos vão voltar, se vão voltar e quando voltam. Então é difícil saber o que vai acontecer, mas esse é o São Paulo mais harmônico e que provoca maior empatia com o seu torcedor aí da era Leco. Vamos fechar nessa era. Diniz, que recorrentemente é criticado não só no São Paulo, mas também nos times anteriores que ele comandou, por ter equipes que finalizam muito e não marcam a altura, né? Proporcionalmente não chegam muito, tanto mas ao não gol. guarda, né? Mas isso é tido como um problema, mas não é um mérito de um treinador que faz o time chegar até o gol? Eu vejo como um mérito inequívoco, assim, o São Paulo joga muito bem. Aliás, eu acho que São Paulo e Palmeiras são os melhores times do Campeonato Paulista, com a diferença que o Palmeiras tem mais capacidade de decidir jogos, mas o desenrolar, o desenvolvimento do jogo do São Paulo, a meu ver, é o melhor desse Campeonato Paulista. É o mais agradável de ver, é aquele que apresenta mais soluções interessantes. Ofensivamente e defensivamente o time sofreu em alguns jogos, mas, por exemplo, conseguiu ser firme contra a LDU na Libertadores, onde precisava sofreu um pouquinho no final do primeiro tempo ali, mas não foi aquela coisa de ficar exposto. O time recuou as suas linhas, mudou até um pouquinho a sua maneira de jogar, a sua filosofia, mas conseguiu ser firme. Então, o São Paulo mostrou evolução em alguns pontos nesse Campeonato Paulista, o trabalho do Diniz também, e a gente está falando de um técnico que está treinando o seu terceiro time de Série A. Né? Ele teve no Atlético Paranaense, teve no Fluminense, os resultados realmente foram ruins, os dois times melhoraram depois que ele saiu, principalmente o Atlético, o Fluminense nem tanto, mas no São Paulo ele conseguiu, e acho que também, graças ao elenco que tem, né, o São Paulo ofereceu a ele o melhor elenco da carreira dele, e com esse material ele tem conseguido manter essa criação, o time que mais finaliza, o time que mais troca passe, o time que tem mais posse de bola, enfim, líder em estatísticas, tem os jogadores que lideram também as estatísticas individuais, ainda não faz o número de gols suficiente para deixar a torcida tranquila, mas sem dúvida nenhuma é uma evolução, tanto do São Paulo como do Diniz.